Esse documentário tem como objetivo apresentar os trabalhos que foram desenvolvidos na Unesp, a Universidade Estadual Paulista, localizada na cidade de Araraquara, no interior do estado de São Paulo, que diziam respeito à produção de sabão em comunidades de assentamento. O assentamento Monte Alegre está localizado no interior do estado de São Paulo, no município de Araraquara, e ele se localiza entre as cidades de Matão, Motuca e Araraquara. O documentário foi uma forma de registrar e de articular projetos de pesquisa e projetos de extensão universitária que eu estava coordenando, vinculados ao edital Ações Artísticas e também ao edital Núcleo de Ensino, que envolviam pesquisas e implementações, levantamentos e inserção de atividades nas escolas voltadas para a produção de sabão por parte dessas famílias. Então, com o objetivo de levantar o saber popular dessas famílias sobre a produção de sabão e também pensar como que esse saber popular podia ser discutido, trabalhado, refletido no contexto escolar. O projeto Núcleo de Ensino é um projeto de extensão que está vinculado à Pró-Reitoria de Graduação e o edital Ações Artísticas está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão Universitária, que são reitorias da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Os projetos do Núcleo de Ensino são uma forma de extensão universitária, né? E que tem relação direta com a prática docente, né? Com a possibilidade de vivenciar experiências em sala de aula e propor atividades para as escolas que talvez não sejam as atividades corriqueiras que a escola está acostumada a desenvolver. Eu tenho participado dos editais do Núcleo de Ensino um pouco com essa perspectiva, e quando surgiu a possibilidade desse edital, eu já tinha interesse em desenvolver um projeto no assentamento. O projeto Núcleo de Ensino, ele nasceu de uma proposta, né, de um grupo de professores da Unesp, e em 1987, inclusive esse ano ele faz 30 anos, e num primeiro momento era uma proposta de enriquecer a relação entre a universidade e as escolas. Então é uma proposta que hoje abrange todas as unidades da Unesp, né, com diversos projetos das suas mais diversificadas áreas, né? Então a gente tem projetos ligados a metodologias de ensino, à inclusão, à diversidade, projetos ligados a práticas pedagógicas. E aqui no nosso campus, né, em Araraquara, nós temos hoje 15 projetos sendo desenvolvidos. Embora eu more aqui em Araraquara, eu não tenho essa aproximação tão grande com a Unesp, né? Embora a Unesp sempre esteve dentro do assentamento. Mas eu conheci a Luciana, e é muito, muito bacana isso. Eu conheci a Luciana numa atividade de turismo rural, né? No qual, turismo de base comunitária, no qual a gente apresenta o assentamento, inclusive para dizer o que é a reforma agrária, né? O porquê que a reforma agrária se fundamenta, né? E por que ela é importante, nesta região. Então eu conheci a Luciana nessa ida, num passeio do SESC, e que ela foi conhecer o assentamento e nós nos apaixonamos, né, pela história, e aí a gente começou então a projetar algumas coisas que naquela era só uma ideia, né, e que foi se consumar nesse projeto. Então eu tinha interesse em desenvolver uma atividade no assentamento por conhecer o trabalho da Silvani e através dela ter contato com as associações que estão no assentamento. Então eu percebia que as escolas daqui da região central, principalmente, elas acabavam tendo muita oportunidade de participar de projetos, né, receber alunos da Unesp, e tinham um contato maior com a Unesp, e as escolas do assentamento nem tanto, principalmente em função da distância, né? Nós temos um retorno muito rico, né, tanto para a universidade quanto para a comunidade. A universidade ganha muito, né, de ter aí o seu campo empírico, de ter a possibilidade de formar, né, de ampliar a formação dos licenciandos, dos graduandos, de trazer
de ter esse contato, né, com essas experiências aí da comunidade, assim como a comunidade ganha, né, com os trabalhos que os alunos levam, com as ações inovadoras, né, as práticas pedagógicas inovadoras que os alunos levam. O rural é de uma riqueza de conhecimento, uma riqueza. Por qualquer horizonte que eu percorra ao rural, no mínimo, o meu olhar vai sempre encontrar alguma coisa que eu queira saber mais, né? Ou queira saber até mesmo daquilo que eu ainda pouco sei, né? Então eu sempre estou envolvida, e até porque eu defendo a importância do rural. Eu queria saber, né, da comunidade, através da Silvani principalmente, que tipo de demanda que essa escola teria, que esse grupo específico teria. E a Silvani apresentou esse interesse com a temática da produção de sabão, por entender que era uma forma de envolver também a associação de mulheres que tem no assentamento, que seria algo que poderia até ser revertido numa espécie de uma melhoria de um produto que poderia ser vendido depois por esse grupo de mulheres. É muito interessante a gente falar assim, mas por que vocês duas foram pensar na produção de sabão? Primeiro que a produção de sabão acontece em todos os lugares, e no meio rural isso é muito pungente, até porque para lavar uma roupa do mato, da roça, não é fácil. Então as mulheres têm por esse hábito tradicional de fazer o seu próprio sabão, né? Mas o sabão produzido pelas mulheres é o sabão que é passado uma receita de geração para geração. E quando ela me apresentou essa temática, eu achei bem interessante, até por já conhecer trabalhos como o do professor Paulo César Pinheiro, que desenvolveu em Minas Gerais, em São João del Rei, uma pesquisa com os saberes populares associados à produção de sabão de cinzas, né? E por conhecer esse trabalho, que foi um trabalho orientado pelo professor Marcelo Jordan, que eu também estava desenvolvendo pós-doutorado, por ter uma proximidade com essa pesquisa, eu entendi que seria algo bastante interessante e que poderia ser adaptado para a realidade de Araraquara, né, que não tem, por exemplo, essa prática do sabão de cinzas como uma prática, um saber popular presente nessas comunidades do assentamento, e também adequar essa proposta para uma perspectiva pedagógica que a gente vem trabalhando, né, que eu tenho me aproximado cada vez mais, tenho desenvolvido estudos, tenho orientado alunos, trabalhado na graduação com a pedagogia histórico-crítica. Esse interesse, né, em continuar aprofundando os estudos, mas também para a escola, é bastante fruto das motivações dos alunos que eu tenho orientado, né? Então, sempre que a gente senta para discutir sobre projetos de pesquisas, eu costumo levar em consideração os interesses deles. E eu tinha já alunos interessados na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, até com um interesse mais teórico do que prático, mas que são alunos que estão em final de graduação, que já iam fazer estágios nas escolas, então eu entendi que seria uma forma deles tanto aprofundarem a parte teórica como também vivenciarem na prática a implementação dessa pedagogia. E em paralelo a isso também já vinha trabalhando com um outro aluno, que é o Carlos Sérgio, né, que já tinha demonstrado interesse em poder se expressar de outras formas que não só a forma acadêmica, né? Então já tinha produzido textos como narrativas autobiográficas, já tinha produzido páginas de Facebook, memes de internet, como uma forma de expressar até os aprendizados dele ao longo das disciplinas, do mesmo jeito que os outros alunos, né, o Vitor e o Andriel, que estavam mais interessados nos estudos teóricos da pedagogia histórico-crítica, também poderiam participar do projeto, um através de uma iniciação científica, né, que é o Andriel, e o Vitor como bolsista do núcleo de ensino. Então, essa equipe, né, dos 3 alunos estariam estudando aspectos diferentes e desenvolvendo atividades diferentes, mas que juntas formam esse conjunto do que foi essa atividade de produção de sabão nessas comunidades de assentamento. O edital Ações Artísticas, ele tem como um dos objetivos fortalecer a atuação cultural e educativa tanto no meio interno como no meio externo, para a sociedade. Quando eu fiquei sabendo desse edital, por meio da professora Luciana, né,
teve uma proposta de um projeto de extensão que eu me identifiquei bastante, exatamente pelo fato de ser artístico, né? Ter essa característica artística, porque eu sempre gostei muito de manifestações artísticas de diversos tipos, né? De escrita, música, pintura. Gosto de escrever, escrevo bastante. Gosto bastante de mexer com fotografia, com arte digital. Então, essa ideia de fazer um documentário, eu poderia juntar a química com a parte artística, né? Até quando eu falo para alguém, nossa, eu faço química, mas eu estou fazendo um documentário. Pergunta, mas você faz um documentário, mas da química, né? O projeto de extensão, ele permite ir além do curso, né? Além do que costuma se ver no curso. E com esse projeto de extensão é uma prova disso. Desde 2014 eu trabalho com educação, então desde quando eu entrei no curso eu já parti para essa perspectiva de trabalhar com ensino de química, então desde lá eu venho trabalhando isso. A minha realidade familiar, ela é muito parecida com a realidade do assentamento no sentido da origem, né? Meus pais, eles vieram do Nordeste, né? São imigrantes, né? Vieram aqui para São Paulo. E aí eu sempre me aproximo desses questionamentos, então o que é ser trabalhador, né? O que é ser... por que a gente vive nessa sociedade? Por que alguns têm mais e outros têm menos, né? Essa questão da desigualdade, eu sempre me incomodei muito, né, com a desigualdade. E é encontrar dentro de um curso de química uma pedagogia, né, uma teoria educacional que concilia essas discussões, que concilia a química, que realmente fez muito sentido para mim, né? Meu interesse por História e Filosofia da Ciência surgiu particularmente na interação com amigos do curso de licenciatura em Química, e até alunos no qual eu já dei aula, que a gente percebe que dificilmente existe uma compreensão do que realmente é ciência, que esse é um obstáculo durante as aulas de ensino de ciências. Então, a História e Filosofia da Ciência é uma área do conhecimento encarregada por refletir sobre essas questões, né, através de olhar para o passado e evidenciar os erros do passado, os erros do presente, os acertos do passado, os acertos do presente, para poder constituir uma narrativa do que seja a ciência. Bem, a pedagogia histórico-crítica, ela é uma pedagogia, podemos chamar brasileira, porém com fundamentos, com relações, com pensadores de várias partes do mundo. É uma pedagogia no Brasil que é conhecida principalmente a partir da obra do professor Dermeval Saviani, professor da Unicamp, que é atualmente aposentado, e que desde final da década de 70, começo da década de 80, pela divulgação de seus textos, de suas palestras, cursos, formação de orientandos de mestrado, doutorado, começou a divulgar essa proposição pedagógica que entende que a educação escolar ela é importante no processo de luta pela superação da sociedade capitalista. Então, a pedagogia histórico-crítica ela tem um posicionamento político explícito, o de que a sociedade capitalista ela não tem condições de resolver os principais problemas da humanidade. Problemas como a fome, como a miséria, problemas como a destruição ambiental, problemas como a violência. Então, a necessidade de construirmos uma outra sociedade. Mas como é que nós, atuando com a educação escolar, nos inserimos nessa luta? Nós nos inserimos lutando para que a escola socialize o conhecimento, tanto no campo das ciências, como das artes, como da filosofia, o conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas, mais ricas. E
quando a gente fala socializar, significa exatamente isso, ou seja, que todos possam se apropriar do conhecimento, que é o oposto da apropriação privada, é o oposto da propriedade privada do conhecimento. Porém, nós sabemos que defender isso na atual sociedade significa travar a luta de classes na educação. Por quê? Porque a classe dominante não tem interesse numa escola que, de fato, socialize, num sistema educacional que faça com que todos se apropriem do conhecimento nas suas formas mais ricas. Porque a classe dominante percebe, e os intelectuais que trabalham a seu favor sabem, que essa socialização do conhecimento, ela levantará questões sobre por que a sociedade está organizada do jeito que está, que tipo de relações que essa nossa sociedade estabelece com a natureza, quais são as perspectivas de futuro para a humanidade se nós continuarmos dentro dessa lógica que é o capitalismo, lógica social, econômica que é o capitalismo. Portanto, a socialização do conhecimento é algo que está em disputa, sendo que a pedagogia histórico-crítica se coloca, então, a favor de todo um amplo sistema público de educação que possibilite essa socialização. Então, a gente tinha esse desafio também de tentar entender como que a pedagogia histórico-crítica iria abordar essas relações entre o saber popular e o saber sistematizado que seria levado para a escola, né? E quais seriam os desafios, as potencialidades, os limites, né? Porque a gente sabe que a pedagogia histórico-crítica ela tem uma fundamentação teórica bastante consolidada, né? Vem dos trabalhos do professor Saviani desde a década de 80, mas ela ainda tem pouca inserção na área de educação e ciências, principalmente no ensino de química, e principalmente poucas propostas de intervenções na prática. Então, a gente entendeu que o projeto seria uma forma de associar estudos teóricos de aprofundamento da pedagogia histórico-crítica e também uma experiência prática de implementação. Essa questão do saber popular, desde que surgiu a pedagogia histórico-crítica, tem sido alvo de algumas polêmicas, creio eu que às vezes por uma falta de compreensão daquilo que a pedagogia histórico-crítica defende, porque essa pedagogia defende que a escola, como eu disse, socialize o conhecimento nas suas formas mais ricas, mais desenvolvidas. E alguns interpretaram que isso significaria, então, que a pedagogia histórico-crítica estivesse desvalorizando o saber popular, desconsiderando, menosprezando, e o fato é que nunca houve essa desvalorização do saber popular. Cito como exemplo aquele livro do professor Saviani, Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações. Lá tem um capítulo intitulado Sobre a Natureza e Especificidade da Educação. Ao final desse capítulo, o professor Saviani exatamente enfatiza que o saber popular, a cultura popular, não é desvalorizada por uma visão de educação escolar que defenda a socialização do que o professor Saviani chama o saber sistematizado, né? Ele diz que, ao contrário, o saber popular, ele tem a sua importância, tem a sua primazia em termos das lutas da classe trabalhadora e da construção de saberes em torno a essas lutas. Agora, o saber popular, assim como toda forma de saber, tem suas possibilidades e seus limites. E o que a pedagogia histórico-crítica defende é que, à medida que a classe trabalhadora se aproprie da assim chamada cultura erudita, ou saber sistematizado, e a classe trabalhadora já domina o saber popular, então ela terá condições de exatamente poder expressar o saber popular de forma mais elaborada, de forma mais sistematizada. Eu, inclusive, tenho dito o seguinte: nós temos uma afirmação na pedagogia histórico-crítica, que é a de que quem domina o saber nas suas formas mais desenvolvidas, mais complexas, mais ricas, também pode dominar o saber nas suas formas mais simples. Quando a gente faz essa afirmação, de maneira alguma isso significa que o saber nas suas formas mais simples não seja importante.
ele permanece com a sua importância, mesmo existindo, sendo desenvolvidas formas mais complexas de conhecimento. Então, essa síntese entre o chamado saber popular e o saber erudito, nós defendemos essa síntese no sentido de que então desapareça no futuro, né, numa outra forma de organização da sociedade e de trabalho com o conhecimento, desapareça essa distinção entre saber erudito e saber popular. Ou seja, o saber erudito se transforme também ele em saber popular. Vou dar só um exemplo nesse sentido. A música do Baden-Powell, por exemplo. Baden-Powell, ele criou um estilo, juntamente com Vinícius de Moraes, que ficou conhecido como afro-samba. O afro-samba, e uma das expressões do afro-samba é uma composição do Baden-Powell intitulada berimbau. Ora, o berimbau é um instrumento musical que vem da cultura popular de origem africana. Baden-Powell era um instrumentista, um violonista de formação clássica. Ele fez a síntese entre essa musicalidade popular do berimbau e a música, o domínio dele da música clássica, né, na forma do violão, e produziu o que, no meu entender, é uma riqueza enorme que sintetiza a assim chamada cultura erudita e a cultura popular, no caso da música. Então, uma não eliminando a outra. A gente entende que a pedagogia histórico-crítica, ela vai muito além de uma organização de aulas, numa sequência de etapas ou de momentos que o professor deveria implementar em sala de aula. Então tem várias discussões, até questionando a importância dessa divisão, que ela foi proposta pelo Saviani, não é, num dos seus textos iniciais sobre a pedagogia histórico-crítica, como uma forma de comparar a pedagogia que ele estava propondo com outras pedagogias que já existiam. Então existe uma divisão de momentos da pedagogia histórico-crítica que começaria com a prática social, passaria pela problematização, instrumentalização, atingiria a catarse e em seguida terminaria com um retorno a essa prática social não mais sincrética, mas agora sintética. Apesar desses momentos serem considerados momentos importantes para a pedagogia histórico-crítica, existe uma preocupação de que ela não se restrinja a isso. E também uma problematização sobre a efetividade de atingir esses momentos todos, por exemplo, em uma única aula ou às vezes até em um único semestre. Quando a gente fala em catarse, a gente está pensando numa perspectiva de percepção da realidade de uma forma mais desenvolvida do que o aluno tinha no início, que depende de uma articulação dos conhecimentos científicos, dos conhecimentos sistematizados, clássicos, com a realidade. Então é algo bastante difícil de ser atingido e muitas vezes o professor nem consegue acompanhar todo o desenvolvimento desse processo catártico. A indicação da Silvani de que a gente fizesse o projeto no assentamento Monte Alegre imediatamente também levou a gente a conhecer, a visitar, a entrar em contato com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria de Lourdes Silva Prado, que é a escola localizada nesse assentamento. A gente fez algumas visitas iniciais, até com a colaboração da Silvani. A gente apresentou a proposta para a escola, que abraçou o projeto, achou o projeto bastante interessante e encaminhou também a solicitação de autorização para a Secretaria Municipal de Educação, que prontamente também aprovou o nosso pedido. A escola surgiu em 1999, né, com um pedido mesmo da própria comunidade. Essa comunidade ganhou o espaço, começou a lutar pelo espaço nos anos 80 e finalizou, né, com essas terras nos anos 90. Eles chegaram e acamparam, né, com suas casas de lona mesmo, né, e hoje eles já têm uma realidade totalmente diferente, né, os assentados.
a gente não pode esquecer que nós temos ainda na luta alguns acampados, e quando eles ganharam as terras, foram 196 famílias, eles ganharam terras que foram divididas entre assentamento do 1 ao 7. A escola pertence ao assentamento 6. A escola possui biblioteca, laboratório de ciências, laboratório de informática, cozinha experimental, sala de multimeios usado para os menores, né? Entre os quiosques, quadra, a horta. Em 1999, a escola começou a atender do primeiro à quarta série, né? Da primeira série à quarta série, porque ainda não eram os ciclos. Depois ela foi aumentando com o passar dos anos até ao 9º ano. Então hoje nós atendemos do primeiro ao 9º ano, aqui na EMEF. Em 2011, a escola passou por uma reforma, tendo anexo o CR, que atende a educação infantil. Então ela atende crianças de 0 a 5 anos e meio, né? E aqui nós atendemos de 5 anos e meio a 14 anos. A parceria com a universidade, eu não tenho conhecimento, né, do tempo que eu estou aqui, na função atividade, nem como professora. A única parceria que nós tivemos foi com a Unesp, de conhecimento mesmo do local, né, para os nossos alunos do 9º ano saberem que existe, né, algo mais além da nossa escola, do Maria de Lourdes. A gente quer sempre que tenha pessoas que se envolvam com a escola, né, com os alunos, com a comunidade, principalmente para validar o trabalho pedagógico, o trabalho da professora no caso de ciências. Nesses primeiros contatos com a escola, além de conhecer as dependências, a possibilidade de usar o laboratório, desenvolver atividades em sala de aula, a gente começou o contato com a professora de ciências, levantando o currículo, o material didático que ela costumava usar, os tópicos que ela estava trabalhando com os alunos do 8º e do 9º ano, também para pensar melhor como que a gente podia adaptar essa proposta e essa discussão, que é uma discussão de química em geral, que fica no nível médio, para um público escolar do ensino fundamental. A matéria de ciências, né, ela compreende outras matérias, por exemplo, química, física e biologia. Existe um interesse muito grande dos alunos na matéria de ciências, porque é uma matéria que ela desperta o interesse pela curiosidade. Com certeza os alunos trazem muita coisa do dia a dia deles, principalmente aqui no campo, porque eles vivenciam a agricultura familiar, o turismo rural, eles vivenciam muitas coisas. Então, por exemplo, quando eu vou na horta com eles, muitas vezes eu aprendo com eles. Eu ensino e também aprendo com eles, porque a grande maioria já tem uma larga experiência por conta da agricultura familiar aqui da nossa região. Quando a gente está dando aula na cidade, nós temos mais recursos. Parece que a escola da cidade tem maior facilidade para adquirir recursos, por exemplo, internet, telefone. Aqui na escola do campo, eu entendo as dificuldades da distância, mas nós ficamos muito a desejar, porque não temos a internet é muito falha, não temos um meio de comunicação a não ser o celular, porque também não temos o telefone fixo. O projeto Núcleo de Ensino, ele tem a duração de 1 ano. Então a gente pensou em aproveitar o primeiro semestre para fazer levantamentos junto à escola e à comunidade escolar em relação à temática que a gente tinha proposto para trabalhar. Assim a gente podia ter mais elementos no primeiro semestre para planejar as ações que iriam ocorrer no segundo semestre. E já pensando no projeto que a gente tinha de produzir o documentário em paralelo às atividades na escola, a gente pediu para que aquelas famílias que tivessem interesse em contar sobre essa receita, em participar desse documentário, que deixasse o seu contato indicado para que o Carlos pudesse entrevistá-los depois num outro momento. Então a gente gastou um tempo relativamente grande discutindo os resultados que tinham surgido daqueles questionários e estudando mais a pedagogia histórico-crítica, a história da produção de sabão, as possibilidades didáticas que a gente tinha para trabalhar com aquela turma, isso tudo também em discussão com a professora e entendendo melhor o perfil de cada turma. Os levantamentos que foram feitos no primeiro semestre, eles ajudaram a gente a planejar a sequência didática que foi implementada só em setembro do segundo semestre.
A gente testou, por exemplo, trabalhar com as duas turmas juntas, trabalhar com as turmas separadas e foi avaliando ao longo do processo também, ao longo da implementação, possibilidades de mudanças, e a gente tinha ainda uma preocupação de retomar o contato com as famílias que tinham sido entrevistadas e também de apresentar para a comunidade escolar de uma forma mais ampla o que tinha sido desenvolvido ao longo daquelas aulas. Com essa preocupação, a gente entrou em contato com a professora e com a coordenadora, que sugeriram que o resultado do projeto fosse apresentado na mostra cultural que a escola organiza todos os anos. Então, a gente produziu 3 questionários que foram aplicados para os alunos. Alguns questionários envolviam também questões para a família. Então, o primeiro levantamento que a gente fez foi em relação ao saber popular. E em relação ao saber popular, a gente queria saber das famílias qual era a história daquela receita, né, usando os termos que eles conheciam, de sabão. Esse levantamento tanto tinha o objetivo da gente levantar o interesse dos alunos pela temática, né, se eles já tinham se questionado sobre a temática, e principalmente também para que a gente pudesse, através desse questionamento, localizar as famílias e as mulheres, principalmente produtoras de sabão. Isso foi até uma sugestão da Silvani, porque a gente queria, e também uma demanda da escola, né, para que a gente, através desse projeto, não só trabalhasse o conteúdo de ciências na escola, com os alunos, mas também integrasse a comunidade nessa proposta. Por sugestão da professora de ciências, a gente aplicou esse questionário do 5º ao 9º ano, para que a gente tentasse localizar o maior número possível de famílias que produziam sabão. A minha família, mãe, avós, nasceram e passaram muito tempo em meios rurais. No entanto, eu mesmo já fazia um bom tempo que eu não tinha contato com esses ambientes rurais. E como eu possuo tios que moram aqui no assentamento, eles foram uma ponte entre o assentamento e eu. Eu pude, com a ajuda deles, conhecer um pouco os locais aqui dos assentamentos, porque são vários assentamentos, não é tão fácil achar as localidades aqui. E também tinha a questão da própria timidez das famílias, o que é natural, é normal, não é algo do assentamento, é algo que acontece em qualquer lugar. As pessoas ficam mais tímidas, até porque não me conheciam e tinham que, de alguma forma, ser expostas por meio das filmagens. Então, primeiramente, eu fiz um contato por telefone e marquei uma conversa pessoal, para que pudessem se familiarizar comigo e para conhecerem um pouco mais do projeto e o intuito desse documentário. A gente tem uma perspectiva investigativa também no projeto, quando a gente levanta os saberes das mulheres sobre a produção de sabão e a gente identifica, por exemplo, as marcas do mercado e do capitalismo nessa produção. É um saber com uma tradição muito curta, né? É um saber muito recente e é um saber de supermercado praticamente, não é um saber que seria esse saber entendido como saber artesanal ou popular. A gente não está de forma nenhuma julgando as famílias, porque a gente está imerso nessa sociedade que preza a rapidez, né? A informação, que é essa informação mais dispersa, mais pontual, né? Então não existe uma preocupação de entender os processos ou de repensar os processos, porque a gente vai sendo acostumado a aceitar tudo isso como pronto, né? Aceitar que o sabão tem que ter determinado cheiro, tem que ter determinada cor, que se vier com 2 embalagens é melhor do que se vier só com uma. Então, ao mesmo tempo que existe uma preocupação de investigação num projeto de extensão, e que foi só quando a gente conseguiu levantar esses saberes que a gente conseguiu reformular o projeto e entender que não fazia sentido para essa comunidade, por exemplo, a gente levar o sabão de cinzas, mas fazia mais sentido para o público escolar entender o conceito de transformação química, que é um conceito central, pode ser considerado como um conceito clássico, já na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. O segundo questionário que a gente aplicou para os alunos tinha o objetivo de levantar as concepções alternativas que eles poderiam ter em relação ao conceito de transformação química. A pedagogia histórico-crítica, por ser uma pedagogia que ainda está em construção e por partir de uma perspectiva marxista de superação,
a gente entende que várias contribuições que já foram produzidas na área de educação e ciências, elas podem ser incorporadas em propostas de ensino que trabalham com essa pedagogia, desde que elas mantenham uma coerência teórica e metodológica mínima com os seus pressupostos. A gente fez um levantamento de concepções alternativas que parte de pressupostos construtivistas na área de educação e ciências, mas a gente entendeu que isso poderia ser incorporado dentro da perspectiva da pedagogia histórico-crítica, de iniciar o trabalho pedagógico a partir da prática social. Uma forma de entender a prática social, a gente entendeu que envolvia também o levantamento de concepções alternativas. Um terceiro questionário tinha a ver com a pesquisa que a gente também estava fazendo sobre a história da produção de sabão. Então a gente tentou levantar com os alunos o que eles imaginavam sobre essa história, sobre o contexto de produção desse conhecimento, sobre as mudanças que essa reação ou essa produção poderia ter vivido ao longo do tempo e os impactos que isso poderia ter trazido para a sociedade. A sequência didática do segundo semestre foi implementada ao longo de 4 semanas, considerando alguns intervalos que ocorreram nessas semanas em função do calendário da escola. Essas 4 semanas, a cada ida na escola, a gente tinha 2 aulas em algumas semanas ou uma aula para trabalhar com os alunos. A nossa primeira intervenção com os alunos foi no sentido, então, de dar uma devolutiva sobre os questionários que eles tinham preenchido, que eles tinham respondido. Então, apresentar um perfil geral da turma em relação à produção de sabão, ao saber popular sobre a produção de sabão e também sobre as perspectivas sociais históricas da produção de sabão. Então, a gente discutiu essas respostas que eles tinham apresentado e trouxe também uma perspectiva histórica que estava sistematizada dentro de uma animação que foi produzida pelo Carlos e que permitia com que eles confrontassem essas respostas que eles tinham dado com fatos históricos sobre esse processo. Quem fazia sabão, que passou essa receita para mim, foi a minha tia, que hoje ela já não mora mais aqui, ela mora em Matão. Faço só para o uso da gente mesmo, às vezes dá para alguém que queira usar, mas é para o uso, porque ajuda bastante, né? Eu junto óleo, que eu mexo com fritura de salgado, então para mim não jogar na terra, porque eu sei que vai afetar, né? Então eu guardo. Aí o que eu não uso com sabão, eu dou para a pai, dou para alguém que quer usar. Então, eu já trabalhava com produto de limpeza, fazia todos os tipos de produto de limpeza. Saía vender aqui pelo assentamento para a mulherada. Aí um dia eu estava no ITESP, que é o Instituto de Terras que cuidam aqui do assentamento. Aí eu vi a receita lá na parede e achei fácil de fazer, poucos ingredientes, e trouxe e fiz. Aí gostei, saí vender para a mulherada, elas gostou também, e eu uso até hoje. A importância para mim é que eu acho que ele rende bastante, limpa, me ajuda muito dentro de casa, tudo, né? E a economia que eu faço também, principalmente aqui no sítio, que as roupas são bem sujas, eu gosto de lavar com ele primeiro. A minha cunhada fazia muito, né? E aí a gente foi lá na casa dela, falei, nós vai fazer também, daí ela ensinou. Aí a gente ficou fazendo, aprendi com uma cunhada minha. A minha avó só fazia sabão caseiro também, só que era assim, eles matavam porco, né? Aí eles cozinhavam, veio aquelas gorduras, aqueles porco talvez que morria lá, isso aí é mais ruim a gente falar. Então quando eles queimavam a roça, punhava a fogo, então daí queimava tudo, virava aquele cinzão. Era uma vida, eu lembro certinho. Aí minha avó ia lá, catava cinza, umas 4, 5 latas dessas de 20 litros, e daí fazia um furinho no fundo e punhava uma vazia embaixo e a lata em cima, uma vazia bem grande. Aí enchia de água e ia pingando aquela água, eles falavam adequada, sabe? Essa receita eu peguei da minha irmã. Ela me deu, fiz uma vez, aí gostei e continuo fazendo. Eu já fiz bastante vezes essa receita de sabão. Aí eu gosto de usar esse sabão para lavar roupa. Eu não gosto de usar detergente para arrumar a cozinha. Eu gosto para lavar roupa, para lavar louça, para arear alumínio, ele dá um brilho que é uma beleza. E a gente começou a identificar que um possível motivo pelo qual essas receitas eram tão recentes
e que revelava, na verdade, uma perda de memória, uma perda de práticas que talvez a família tinha antes, pode ser fruto do fato dessas famílias, de uma característica, né, das famílias de assentamentos, que geralmente vêm de outras regiões. Então, ao identificar isso, a gente tentou trazer para os alunos em sala de aula esse questionamento, né? E a gente percebeu uma desvalorização da memória, né? Uma relação com esses conhecimentos que seriam passados de geração em geração muito distante, e uma valorização de outras formas de acesso à informação, por exemplo, a internet. Um outro fato que apareceu, né, que está bastante associado com isso, que a prática de limpeza, em geral, né, e a produção do sabão, elas são consideradas práticas femininas. Isso apareceu nos questionários e na discussão que a gente fez com os alunos também. Havia uma naturalização, uma aceitação muito imediata de que, sim, é a mulher que é a responsável pela limpeza e naturalmente também é ela que produziria o sabão, já que ela vai produzir um produto que só ela vai usar. Então, em sala de aula, a gente tentou questionar essas posições sociais, né? Quem define que é a mulher que tem que ficar em casa e o homem que tem que trabalhar? Quem define que é só a mulher que tem que cuidar da limpeza da casa e que o homem deve se ocupar de outras tarefas? Então, a gente tentou levar esses questionamentos para eles também, e a gente reconheceu nesse momento um desinteresse dos jovens por esse tipo de temática e uma ausência até de reflexão ou de questionamento em relação a isso, em relação à importância da memória e em relação ao papel da mulher, a divisão social de tarefas que atribuía para a mulher determinados papéis e não outros, né? Ainda com a perspectiva de mobilizar os alunos para compreender o conceito de transformação química envolvido na produção de sabão, a gente construiu um caso que discutia uma situação em que os alunos teriam que optar pela produção artesanal, caseira do sabão, ou a produção industrial, uma produção ainda caseira, mas que usasse de reagentes, de produtos que são encontrados no supermercado. Então, para optar entre essas duas receitas, eles dependem do conhecimento de transformação química, do entendimento do papel de cada reagente dentro dessa reação. E aí a gente entende que um caso, por mais que ele seja uma estratégia que não necessariamente ela surge no contexto da pedagogia histórico-crítica, a gente entende que ela pode ser apropriada por essa pedagogia e participar do momento, né, de problematização, em que a gente tem que sair da prática social e mobilizar os alunos para compreensão dessa prática numa outra perspectiva, além da esfera do cotidiano. Então, o que a gente tentou fazer ali foi ter o primeiro contato com a química, né? O 9º ano até já tinha tido algumas aulas de química, mas o 8º, por exemplo, não tinha tido nenhuma concepção de química. Para que os alunos entendessem que a transformação química envolvia uma reação química e não uma simples mistura, a gente testou diferentes solubilidades no laboratório, água, óleo, enfim, diferentes reagentes que faziam parte da reação de saponificação, para que eles percebessem que a diferença entre uma mistura e uma reação química. E aí que a gente tentou mostrar para eles é que, isso daqui, a gente está colocando os dois materiais juntos, mas isso é o sabão? E aí eles falavam, não, isso não é o sabão, não está misturando. O óleo limpa? Só o óleo limpa? Só a água limpa? E aí isso foi que a gente tentou mostrar bastante para eles, essa diferença. Então, o que acontece no sabão? Depois que a gente realizou essas práticas de laboratório sobre a solubilidade, a gente trouxe algumas discussões que estavam ajustadas ao nível dos alunos, até foram discussões diferenciadas no 8º e no 9º ano, para trazer o conceito da reação química e da transformação química, para que eles entendessem essas mudanças, fazendo associações com o cotidiano, mas principalmente articulando com a experiência concreta de reação de produção de sabão, que foi mais uma vez levada para a sala de aula e apresentada e discutida com os alunos. Em função do nível das turmas, a gente trabalhou o conceito de transformação química numa perspectiva mais comparativa em relação à transformação química, ou numa abordagem até um pouco mais microscópica, trabalhando com o modelo de partículas. Além disso, a gente discutiu sobre as evidências macroscópicas da ocorrência de reação química
E para finalizar a sequência, a gente retomou aquele estudo de caso inicial que tinha sido trabalhado com os alunos, para que eles tentassem associar aquelas discussões sobre transformações e reações químicas com a situação específica que estava sendo colocada no caso. A gente, ao longo de cada semana, foi avaliando as respostas dos alunos, retomou várias discussões que a gente considerou importantes. Foi interessante ter também um intervalo maior entre as aulas, para que a gente tivesse tempo de avaliar, de discutir, de conversar com a professora, possibilidades de mudança também em relação a essas aulas, avaliar a implementação da proposta de uma forma mais prática, né, em relação à organização da turma, ao tempo, enfim. E a partir da análise dessas diferentes aulas, a gente percebeu que, embora os temas tenham sido temas complexos, os alunos conseguiram se apropriar da maior parte das discussões. Foi possível também associar bastante essa sequência com discussões ambientais. Então, desde a primeira até a última aula, a gente sempre trazia esse elemento da questão ambiental como mais um fator que poderia participar dessa decisão que os alunos tinham no caso, em relação a receitas mais artesanais ou receitas industrializadas. Qual o impacto desse tipo de reagente, de uso de produtos industrializados no meio ambiente, considerando principalmente que a gente estava trabalhando ali no meio rural. O projeto da produção de sabão envolvia pesquisa de iniciação científica e projetos de extensão. A gente tinha, por exemplo, uma pesquisa do Andriel que era especificamente sobre um levantamento histórico da produção de sabão numa perspectiva marxista. Porque a gente tem vários trabalhos sobre história da ciência, história e filosofia da ciência também, influenciando a área de educação em ciências, mas poucos trabalhos que adotem essa perspectiva marxista. Então, foi feito um esforço bastante grande da parte do Andriel e também foram feitas várias pesquisas pelo Carlos. A gente entende que as pesquisas em história da ciência exigem um rigor muito grande, que deveriam estar pautadas principalmente em fontes primárias, né? Então, recorrer aos originais, aos artigos, aos textos dos cientistas, compreender o contexto de produção dessas pesquisas. E a gente tentou fazer isso na maior parte das buscas, embora a gente tenha tido bastante dificuldade porque é um tema que não tem tanto material disponível. A gente encontrou vários trabalhos sobre a história da produção de sabão que não eram trabalhos de historiadores da ciência. E aí a gente procurou confirmar as informações que estavam disponibilizadas nesses textos através de outras fontes. É um compilado dessa pesquisa toda que a gente conseguiu colocar na animação e que a gente queria trazer também aqui no documentário. O sabão, a amostra mais antiga dele data de aproximadamente 2.800 anos antes de Cristo, por meio de escavações que foram realizadas na antiga Babilônia. Foram encontrados materiais saponáceos em cilindros de argila. De acordo com uma lenda, no Monte Sapo ocorriam sacrifícios de animais em fogueiras. Então tinha gordura derretida e as cinzas da madeira, da fogueira. Quando chovia, a água da chuva arrastava essa mistura de cinzas e gordura até ao longo do rio Tibre. E as lavadeiras percebiam que aquela mistura argilosa, que era do rio Tibre, misturado a essas cinzas e a essa gordura, facilitava na limpeza das roupas. E provavelmente é daí que vem a referência do nome, sabão, Monte Sapo. Mas como tinha pouco sabão, era um sabão que realmente era utilizado para aquelas necessidades. Ele não era utilizado de maneira inadequada, né? Era um sabão que tinha uma utilização até pela própria quantidade, disponibilidade, até função, entendimento de como que se usa um sabão naquele momento. Que quando começa o sabão, ainda a gente não estava no capitalismo, estava em outro momento histórico. Geralmente, o uso do sabão não se associava à limpeza. Ele estava mais associado a tratamentos medicinais e mesmo de forma cosmética. Ele era utilizado até como pomada para cabelo. Os gregos, por exemplo, eles limpavam os seus corpos com
argila, pedras pómeis, cinzas e depois ungiam os seus corpos com óleo. Mas o sabão mesmo não tinha a função para eles de limpeza, no banho, para ser utilizado no banho. Plínio, o Velho, conhecido como Velho, ele foi um naturalista romano e o relato dele sobre o sabão, o produto saponáceo, é um dos mais antigos. Após a queda do Império Romano, houve a perda de alguns costumes já herdados da Grécia, que eram os costumes de tomar banho em casas de banho, tomar banho nu. E também por conta de uma influência religiosa, no qual o corpo nu era visto como um pecado, as pessoas começaram a diminuir a frequência desses banhos e também passaram a tomar banhos passando panos úmidos de uma forma que não é tão efetiva para a limpeza. Então isso acabou contribuindo para o aumento do índice de algumas doenças, inclusive a peste negra no século XIV. Tecnologia é um termo que do grego significa estudo da técnica. E por que eu estou falando de tecnologia? Geralmente quando falamos de tecnologia, associamos apenas a aparelhos eletrônicos, como por exemplo um telefone. No entanto, uma barra de sabão como essa que eu estou segurando também é uma tecnologia. A tecnologia é uma associação entre ciência e técnica, que resulta em instrumentos com finalidades específicas. E o desenvolvimento desses instrumentos está diretamente associado às demandas políticas e socioeconômicas de determinado local, determinada cultura. Anteriormente, o sabão era produzido a partir de óleos, gorduras e cinzas de madeira. Cinzas essas que possuem substâncias alcalinas, dentre elas o chamado carbonato de sódio. A grande evolução foi que Nicolas Leblanc, em 1791, ele desenvolveu o método de síntese do próprio carbonato de sódio a partir de um sal comum, que é o cloreto de sódio, que é presente na salmoura, na água do mar. Michel Chevreul apresentou outra contribuição importante entre 1813 e 1823, quando ele concluiu as pesquisas que dizem respeito à composição química dos óleos, muito importante na produção do sabão. Além disso, ele entendeu como é que funciona a reação química entre os óleos, gorduras e o carbonato de sódio ou outras substâncias alcalinas, o que poderia concluir, então, dessa forma, que o sabão era uma transformação, produto de uma reação química, e não era uma simples mistura mecânica das substâncias. Não sabe ao certo ainda o porquê que esses cientistas desenvolveram tais pesquisas em tal momento. Mas uma tendência é que, naquele momento, a revolução industrial estava aumentando, então aumentou-se a demanda também por produtos industrializados. Então, com isso, a química foi possibilitando que se reproduzisse as cinzas, por exemplo. Mas não de uma maneira como as cinzas davam conta. A cinza dava conta da produção de sabão de uma maneira bastante pequena, não numa maneira, uma escala muito grande de produção de sabão. A gente consegue esse entendimento melhor com a própria ciência, só que a ciência ela não é neutra, a ciência ela não é algo que está pensando só no desenvolvimento do gênero humano, nas condições que a gente está atual, do próprio sistema capitalista, e se faz então incorporações desses avanços científicos para produção desse sabão visando lucro. E quando se visa o lucro, sempre se visa obter o lucro maximizando, né? Aumentando a produtividade daquele produto, só que diminuindo a quantidade que você usa para produzir aquele produto. O século XIX ele foi decisivo em termos do conhecimento científico na produção do sabão. Por exemplo, o carbonato de sódio já desenvolvido, ele foi substituído por hidróxido de sódio através de um método eletrolítico de obtenção. Mesmo assim, através de amplo desenvolvimento científico e tecnológico, não havia um costume efetivo ainda de tomar banho. Em função da falta de limpeza nas cidades e das pessoas,
houve a necessidade de se desenvolver um amplo movimento sanitário em Londres, a fim de que se revertesse essa situação de falta de higiene e de sujeira. Além disso, o desenvolvimento da microbiologia contribuiu muito para que as pessoas tivessem a consciência de limpeza, porque a partir daí compreendeu-se que muitas contaminações são provenientes de micro-organismos que podem ser combatidos com o uso do sabão. Florence Nightingale foi uma personagem muito importante no contexto de duas guerras. A primeira foi a Guerra da Crimeia, que aconteceu entre 1854 e 1857, e a segunda, a Guerra Civil Americana, 4 anos depois, 1861 e 1865. Ela era uma enfermeira britânica que tinha pessoalmente alguns ideais que eram de seguir a sua profissão acima de tudo, por achar muito importante ajudar as outras pessoas, incluindo abandonando a sua família e o próprio casamento para esse fim. Ela foi enviada para a Turquia para trabalhar no hospital militar, avistando aquelas condições inadequadas de higiene no hospital. Ela, unida a um grupo de enfermeiras, pregavam certas normas de higiene para ser executadas naquele hospital, aumentando muito a qualidade de tratamento dos feridos. Esses atos de higiene influenciou muitos soldados americanos que tinham contato com ela. Esses soldados aplicaram diretamente o que eles aprenderam na Guerra Civil Americana, 4 anos depois, e isso não ficou só na guerra. A população em si também passou a adquirir esses costumes. Se eu estou segurando eles nessa forma aqui, se eles estão assim hoje dessa forma, é porque passaram por avanços, por desenvolvimentos da sociedade. É um trabalho do homem diante das suas necessidades em determinado momento, em determinada situação. Mas nem sempre o avanço tecnológico, o desenvolvimento desses instrumentos está associado a melhorias de fato, porque muitas vezes se deixa de lado questões ambientais e mesmo questões sociais, além da desigualdade que se gera, porque nem toda a população tem acesso a todos os novos instrumentos, a todos os novos tipos de tecnologia. E aí, com essas modificações ao longo da história, o sabão ele não foi visto mais como um produto simplesmente para satisfazer uma necessidade, né, ou para melhorar a vida do gênero humano. E ele foi começado então a ser incorporado pela indústria como um próprio produto do capital, né, como um produto no sentido de realmente ter lucro. E quando acontece isso, se modifica a forma como faz sabão. Claro que a gente não pode só fazer essa comparação direta, né? A gente tem que pensar também no próprio desenvolvimento da ciência, né? Nesse momento, que é algo que a gente pode perceber que a ciência está muito ligado, as ciências exatas, né? Está muito ligado com esse desenvolvimento do capitalismo. O primeiro detergente, também chamado de sabão sintético, foi desenvolvido por Fritz Günther, um cientista alemão, em 1916, utilizando uma substância chamada de isopropilnaftaleno sulfonato. Esse sabão tinha uma característica mais bruta para ser utilizado em escala industrial. O experimento de Fritz Günther com relação aos detergentes foi motivado principalmente pela falta de óleos e gorduras que eram necessários para produzir o sabão, por conta de um bloqueio de suprimentos de óleos e gorduras após a Primeira Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, o detergente já havia sido produzido antes de 1930. No entanto, só ganhou força a partir da Segunda Guerra Mundial, no momento em que os soldados necessitavam de um material que fazia com que eles mantivessem sua higiene em territórios onde eles tinham águas duras. As águas duras, elas foram uma motivação para que se houvesse esse desenvolvimento dos detergentes, por conta de que ela afeta os sabões por uma questão de falta de solubilidade do sabão, só que ela não afeta o detergente.
todo esse desenvolvimento humano que a gente tem hoje, toda a nossa compreensão do que nós somos, o que a gente faz no dia a dia. Claro que a gente está inserido nesse sistema, e aí a contradição nesse sentido, mas quando você entende isso, você consegue perceber realmente por que nós somos hoje do jeito que somos aqui hoje no ano de 2017 e que influências foram ao longo da história sendo incorporadas nesses produtos. Será que realmente a gente precisa usar esse produto da forma como é? Será que não? A partir dos desenvolvimentos técnicos, industriais e científicos, foram criando-se demandas na sociedade para o consumo de novos produtos. Então, encontramos na nossa casa detergentes, sabão em pó, amaciantes, branqueadores, shampoos, condicionadores. Foram se desenvolvendo tipos de sabões com outros materiais que barateiam esse produto, e além de baratear esse produto, foram criando necessidades nessa produção de sabão que até então não existia. Por exemplo, a ideia de que a espuma que limpa, a ideia de que se fica mais a sensação de estar mais branco é porque está limpo. Então sempre é um movimento que a gente tem que analisar na maneira total. Então a gente percebe que tem um produto sendo criado para criar uma outra necessidade, e com isso tem um outro produto também que está sendo criado, que aí justifica a necessidade de adicionar esse outro produto. Ao longo do projeto, conforme a gente foi fazendo pesquisa sobre a reação de saponificação, tentando entender o papel das diferentes composições e quantidades que estariam envolvidas lá nas receitas das mulheres do assentamento, a gente sentiu necessidade de um conhecimento mais amplo sobre essa reação e também que fosse mais contextualizado em relação àquelas situações específicas que a gente estava encontrando na prática. E para isso, por iniciativa até dos alunos, a gente começou a contar com a ajuda da professora Cíntia Milagre, do Instituto de Química. Diante da disponibilidade da professora em colaborar com o projeto, em colaborar com a compreensão, né, da reação de saponificação por parte dos alunos, a gente também solicitou a ajuda dela para que a gente pudesse devolver para as famílias conhecimentos químicos específicos sobre as receitas que cada mulher estava produzindo. Então a gente apresentou para ela os vídeos que tinham sido gravados com as famílias e pediu para que ela comentasse. A reação química envolvida na produção de sabão é uma reação de hidrólise básica, que também é conhecida como saponificação. Como que acontece essa reação? Então a gente precisa partir de um éster. No caso dos sabões, eles são produzidos a partir de triglicerídeos, que são moléculas então que têm 3 grupamentos ésteres. Cada um desses óleos ou dessas gorduras tem uma composição química diferente. Então, dependendo da composição química, vai ter um produto diferenciado do outro. Então, aí precisa conhecer quais são os componentes principais desse óleo de origem e relacionar com o produto que foi formado. Bom, esse triglicerídeo, né, ele tem que ser solubilizado em alguma coisa, em algum solvente adequado, que pode ser água, pode ser etanol ou uma mistura de álcool com etanol, e é preciso um meio básico para acontecer a reação. Atualmente se usa a soda quimicamente ela é conhecida como hidróxido de sódio. Precisa de ter excesso de soda porque como é triglicerídeo, é tri de 3 cadeias ali e forma o sabão que tem uma estrutura química diferente da estrutura da gordura ou do óleo que foi utilizado. Em relação à ordem de adição, a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando vai fazer o preparo da solução básica, que no nosso caso aqui é a soda. Quando já compra a soda líquida, ela já está solubilizada, é só adicionar. Então, em geral, é interessante adicionar a soda sobre a solução aquosa ou alcoólica onde está o triglicerídeo. Se tem que
preparar a soda, então ela precisa ser preparada à parte, e aí é importantíssimo que seja adicionado a soda na água e nunca fazer o seguinte, despejar todo o conteúdo da soda no balde ou no recipiente e depois colocar a água, porque essa reação ela é muito exotérmica, ela libera bastante calor, então precisa tomar cuidado. Então o que acontece? Esse hidróxido ele vai fazer um mecanismo de um ataque nucleofílico no carbono carbonílico lá do éster. Vai acontecer então a formação de um intermediário tetraédrico e que na volta, na restituição da carbonila, é eliminado um grupo de saída, o grupo abandonador, que é um alcóxido, certo? Dessa forma, então, gera-se o sabão, que é um carboxilato, ele precisa de estar na forma de íon, com a sua cadeia alquílica longa, e sobra um álcool. Esse álcool, quando a gente usa um triglicerídeo, é o glicerol, que também tem um outro nome de glicerina. Com água, faz 2 litros de água, porque eu estou fazendo meia receita só. Eu já coloquei 2 litros de água, agora eu vou colocar 2 de óleo. Você viu que já começou a misturar? Ó, já misturou a água com ela. O fubá, quando a gente pensa no sabão, ele não necessariamente, não precisa ser adicionado na receita. Algumas receitas incluem o fubá porque ele é um material granulado, assim como a areia, e quando adiciona esse fubá, ele vai ter 2 funções, então, deixar o sabão mais consistente e esse grãozinho, esses grãos que ficam ali, ajudam a arear a panela como se estivesse pegando um pouco de areia para ajudar a limpar. Então o fubá ele tem essa função de ajudar então a dar mais brilho, a arear as panelas ou o utensílio que for utilizado e dependendo da quantidade de fubá que vai ali, deixar o sabão mais duro. Então tá, primeiro vamos colocar o óleo, 1 litro. Um de álcool. (300 ml) de soda. Essa soda que você usa é líquida? Líquida. Só dá certo com a líquida. O álcool ele vai ajudar a solubilizar a gordura, o óleo vegetal que está ali. Quanto mais solúvel for esse composto, melhor a reação, maior o rendimento da reação. E aí facilita que a reação química aconteça. Por quanto tempo você vai ficar mexendo? Já está pronto. Esse é o sabão mais rápido que eu já vi. Fica pronto porque aí você está com a sua gordura já mais disponível, mais solubilizada. Nessa receita também era utilizada a soda líquida, então você já está com ela também prontinha e aí o processo fica muito mais rápido. Que no caso, esse litro de óleo e o litro de álcool e o 300 ml de soda, você vai mexer primeiro, ele vai ficar pastoso, duro. E aí você deixa de um dia para o outro. No dia seguinte você põe 3 litros de água fervendo, ele dissolve, fica líquido. Aí você completa com mais 7 litros de água fria.
No sabão líquido, né, a quantidade de água que vai ser adicionado vai afetar a concentração do sabão. Então, tem que colocar uma quantidade suficiente para solubilizar aquilo ali. Depois que já está solubilizado, nada importa de eu ir colocando mais água, mas aí o sabão vai ficar cada vez mais diluído. Então, pode ser que um tanto que eu coloquei na esponja para lavar o material não seja suficiente. Eu tenho que utilizar um mundo daquele sabão líquido porque ele ficou muito diluído. Ensinar, o ato de ensinar e o ato de aprender esse saber científico nas suas formas mais elaboradas, na sua forma sistematizada, ele exige, né, percursos que às vezes podem sim, não vamos negar isso, podem criar conflitos com aspectos do saber popular. E aí a gente precisa ter a firmeza em termos de trabalho com o conhecimento científico de não abrir mão da verdade. Isso não quer dizer, porém, que o saber sistematizado sempre esteja com a verdade. Ao invés de explicar o que é a realidade, escondam o que na verdade acontece na realidade. Seriam o que a gente poderia chamar de teorias pseudocientíficas. Porém, não vamos cair no extremo oposto. Então, acharmos que o saber popular sempre está mais próximo da realidade. Às vezes não. Porque o saber popular também é uma mistura de muita coisa. E às vezes ele incorpora explicações fantasiosas da realidade. Às vezes ele incorpora preconceitos. Às vezes ele incorpora visões que lidam só com a aparência. E vira assim. Tem gente que vira até mais pouco, mas eu gosto de virar, eu viro um no outro assim. Umas 15 vezes eu viro. Aí depois eu deixo. Aquilo ali é um dos sistemas que você garante que tem bastante mixibilidade, principalmente quando cai dentro do outro, quando cai uma solução dentro do outro balde, há interpenetração das duas fases líquidas. Então agita tanto quanto ficar mexendo ali, seja com uma pá, com o cabo da vassoura. O importante é que elas sejam misturadas, né? O que precisa é que tenha agitação constante. Você coa para quê mesmo? Tirar essa cisquinha da fritura, né? Desde a primeira vez que eu fui fazer, me falaram que tinha que pôr, eu ponho. Tem gente que põe uma garrafa de detergente. Fica bem espumante, sabe? Nossa, que você rala ele, põe no tanque para bater ou na máquina, nossa, mas vira uma espuma que é uma beleza. Quando acrescenta o sabão em pó na receita, na verdade, o que vem junto, o que pode ser que torne esse sabão que é produzido mais agradável? São os aditivos que já vem no produto comercial. Então, quando adiciona o sabão em pó, junto com além do sabão em pó, ali dentro pode ser que tenham agentes emulsificantes que vão ajudar a formar espuma, agentes que dão cheiro, que dão cor, dependendo da marca podem vir até enzimas ali, então são todos aditivos que vai deixar o sabão com uma cor mais bonita, mais cheiroso e dar mais espuma, mas nenhum desses três itens, cheiro, espuma ou cor, vão interferir no processo de limpeza. Então a adição do sabão em pó vai deixar que o sabão espume, mas a gente sabe, né, que espuma não limpa. A soda corta o óleo, porque quando a soda é boa, logo que você põe assim, você dissolve ela e já põe o óleo, você vê que ele já vai ficando branco.
Aí então, já tira, quer dizer, vai ficar um sabão muito bom, que você põe na roupa, no instantinho ele já, umas 2 batidinhas na máquina, ele já cortou toda a sujeira, tira tudo. E quando a soda não é boa, dá para você perceber, você está mexendo, você vê que tá o óleo, não quer misturar com a água ali. Quando a gente vai comprar soda em escama, né, algumas pessoas gostam mais de uma determinada marca que outra. Quando for comparar uma marca com a outra, tem que ficar atento à concentração. Algumas marcas têm 99% de soda, outras têm 98%, outras têm 93%. Então isso aí vai dar diferença do quanto de soda que realmente está colocando. Além disso, de uma marca para outra, vem impurezas diferentes do processo de fabricação. A gente estava o tempo todo tentando articular o saber popular, o saber científico sistematizado e o saber escolar. Então, nesse sentido, a gente reuniu todas as receitas que tinham sido apresentadas pelas diferentes produtoras do sabão, colocou num quadro as 4 receitas em que dá para a gente comparar, primeiro identificar, né, a presença fundamental, que já era conhecida por todos, da água, da soda cáustica e do óleo. Foi importante comparar essas receitas para perceber essas diferentes variedades e principalmente também começar a identificar que tipo de substância que estava sendo adicionada a essas aos 3 reagentes que podem ser considerados fundamentais. Bom, quando a gente pensa no processo de limpeza, tem que pensar antes na sujeira. Vai limpar o quê? Então, sujeiras que sejam solúveis, materiais, compostos, substâncias que sejam solúveis em água, nem precisaria utilizar o sabão, né? A gente tem um conceito que semelhante dissolve semelhante. Então, se aquilo que eu vou limpar é solúvel em água, só passar água já seria o suficiente para a água arrastar essa sujeira. Quando tem gorduras, as gorduras não são solúveis em água. Então, só lavar com água não vai limpar essa sujeira. Precisa adicionar o sabão. Mas como que funciona então esse processo? Essa cadeia compridinha que tem lá na molécula do sabão, ela é semelhante às moléculas de gordura. Então essas cadeias, a parte da cadeia alquílica do sabão vai dissolver a gordura e essa cabeça polar do carboxilato é solúvel na água. Então vai formar uma micela. No interior a gente vai ter a gordura e a estrutura do sabão vai ficar de tal forma que as cadeias alquílicas estão apontadas para essa gordura e do lado de fora dessa micela a gente tem só a cabeça polar que é solúvel na água. Então a água consegue arrastar todo essa sujeira, essa gordura que foi englobada. Aí, em relação ao poder de limpeza, o sabão que elas fazem é 100% ou uma quantidade muito grande de sabão que está ali. No sabão que vem no mercado, não tem só o sabão. Eles vêm com corante para dar cor, né? Cada um deles tem uma cor característica. Eles vêm com agentes tensoativos, que vão ajudar ali também na formação de espuma. Eles vêm com perfume. E além disso, nesses de mercado, não vem só o íon, o carboxilato, mas vem então derivados de sulfonatos. Ao invés de ser uma carboxila, é um sulfóxido. E aí isso ajuda quando a gente tem problemas com água dura. Se tem muito fosfato, você causa eutrofização, né? Se tem o fosfato, ele favorece o crescimento das algas e aí elas crescem em quantidades absurdas. Depois isso aí interfere na cadeia alimentar, no sistema de oxigenação de rios, então não é interessante, não é bom. Um dos primeiros tipos de detergentes, eles não eram biodegradáveis, que é outra propriedade que é do sabão, que é muito interessante, é ele ser biodegradável. As bactérias acabam, então, se alimentando, né, desse tipo de sabão,
É lá em Pirapora do Bom Jesus, e realmente tem uma cidade que tem o Rio Tietê, e o Rio Tietê cheio de espuma, então a gente vê que a questão da biodegradabilidade já não é mais atendida, né, porque também tem um limite, né, a gente não pode, tudo vai ser biodegradável, não, a gente vai ter um limite, e também por não necessariamente ser só o sabão, por essas novas substâncias que também vão impactar no meio ambiente, né? O sabão que a gente compra aqui em Araraquara ou em São Paulo, por exemplo, ele pode estar vindo de outras regiões, então você tem um gasto de energia, um outro impacto ambiental ali, né? Um gasto de recurso natural para ter esse transporte daqui, da onde que é produzido para cá. Nas próprias fábricas, a gente não está reutilizando materiais, a gente não está reutilizando óleo, por exemplo. A gente está utilizando embalagens, então quando a gente compra o sabão industrial, para onde que vai depois dessa embalagem? Há vários anos nós desenvolvemos a nossa amostra pedagógica no final do ano. Ao longo do ano, os professores vão guardando os trabalhinhos mais significativos, né, para no final do ano expor para a comunidade, né, e para outros convidados que a escola também possa receber, para ver o trabalho dessas crianças e dos educadores, desde o CR até a EMF. Nós da escola, né, que participamos da equipe gestora da escola e mesmo os docentes, a gente fica chateado com essa falta de comprometimento, até de envolvimento da própria comunidade, que são os pais dessas crianças. A gente entendeu que a mostra cultural era um espaço em que a gente podia atingir 2 objetivos. O primeiro era apresentar para o público escolar amplo o que tinha sido desenvolvido. E o segundo era promover uma interação entre a comunidade e os alunos. A gente chegou à conclusão que a gente poderia mostrar uma parte do documentário que já estava finalizado, que era uma forma de promover até a interação entre diferentes pessoas da comunidade que estavam presentes no documentário, que estavam presentes na escola, para que elas pudessem eventualmente se organizar para pensar essa produção do sabão de uma forma mais coletiva. E a gente também organizou um segundo momento, que foi através de um mini curso, em que a gente retomou os principais conceitos sobre a produção de sabão. A gente contou mais uma vez com a colaboração da professora Cíntia Milagre para discutir as receitas específicas que tinham sido encontradas e também para tirar dúvidas do público que estava presente em relação à produção de sabão. E embora a gente tenha tido um público pequeno e um público diferente do público que a gente já tinha trabalhado antes na escola e na comunidade, a gente entende que essa foi uma nova forma, né, mais uma forma de ampliar essa discussão. E a gente conseguiu então abordar e eles entenderem realmente qual é o principal, né, do sabão e o que seria secundário do sabão. E aí agora entraria até, por exemplo, a catarse, né? A universidade deveria fazer isso, se abrir mais, né? E aproveitar desse conhecimento e formando as pessoas num conhecimento para além da sala de aula, porque informar essas mulheres, colocar elas junto com seus filhos numa escola, né? Onde as crianças estão aprendendo o conhecimento o conhecimento erudito, né? E aí você leva a mãe dele que tem aquele conhecimento da prática, né? E leva a mãe e junto com seu filho e eles entenderem todo esse processo, todas essas reações que acontecem, é magnífico. Pessoas que vieram, fizeram perguntas, participaram, se interessaram, e eu acredito que essas pessoas que vieram, que participaram, vão ser multiplicadores. Porque eles vão chegar nas suas casas e vão conversar com outras pessoas, outros familiares ou vizinhos, possivelmente, explicando o que aconteceu e quão interessante foi, porque foram expostas várias receitas. Cada núcleo familiar tem a sua receita. Então, como foram expostas várias receitas, talvez eles troquem experiências, ideias. Eu acho que vai gerar frutos ainda. Eu acho que esse projeto, ele não acaba aqui, porque ele gera frutos. Então, como resultados do projeto, acho que é importante apontar para 2 aspectos, né? Um primeiro aspecto é a contribuição formativa que o projeto trouxe para os envolvidos.
E um segundo aspecto é o reconhecimento das condições de trabalho efetivas que a gente encontrou tanto para nós da universidade, no nosso contexto, quanto no contexto escolar. Então o projeto envolve a universidade e a escola, essas duas esferas, esses dois espaços, eles vão estar totalmente integrados no projeto. Então quando eu falo em contribuição formativa, eu estou pensando na contribuição formativa dos alunos da escola, dos professores da escola, dos alunos da graduação, da licenciatura e dos professores universitários. Então a gente estava tentando, no meio dessa atividade, se formar e aprender. Então o que eu entendo como sendo um aprendizado para a gente da universidade, né? No reconhecimento das condições efetivas de trabalho que os professores têm numa escola com essas características, numa escola de assentamento, numa escola afastada da cidade, numa escola que atende alunos só até ao 9º ano, qual é o perfil dos alunos dessa escola, quais os interesses que os alunos dessa escola têm, qual o interesse que eles têm por continuar os estudos ou não, qual o sentido que eles veem na escola. Então, foi possível perceber vários desses condicionantes sociais que estão envolvidos no nosso trabalho e que acabam permeando também o trabalho que a professora já desenvolve na escola, mas que para a gente da universidade foi bastante formativo reconhecer qual é essa realidade, né, que é uma realidade que às vezes para a gente está distante, e o que é possível fazer dentro dessa realidade. Para os professores universitários também, né, eu estou pensando em mim principalmente, mas alguns professores que acabaram indiretamente se envolvendo com o projeto, ou que contribuíram para que o projeto acontecesse, como a professora Claudete, a professora Silvani, o professor Newton Duarte, e que nos ajudaram a pensar, então, reconhecer essa realidade e pensar um pouco sobre como atuar dentro desse contexto. E uma contribuição importante também para a universidade é uma espécie de retroalimentação que acontece ao ter um contato mais direto com a realidade e trazer esses dados da realidade para uma análise e para produzir uma interpretação fundamentada nas perspectivas da pedagogia histórico-crítica. Então, reconhecer como que a sociedade capitalista impacta na forma como os alunos se relacionam com a escola, na forma como os alunos pensam o conhecimento, nas expectativas que os alunos têm em relação à escola, em relação ao conhecimento, ajuda a gente a pensar qual a importância dessa pedagogia e o que precisa ser ainda desenvolvido nessa pedagogia para que a gente possa ter uma atuação mais efetiva, uma atuação que consiga levar os alunos à perspectiva de um sentido de humanidade, de um sentido de coletividade, de uma educação que não serve só para adaptação, mas uma educação que mobiliza para a transformação da sociedade, para a transformação da realidade e para um desenvolvimento mais pleno do ser humano, né? Para um desenvolvimento que dê conta de aspectos que hoje são praticamente contrários à lógica do capital, que nos exige uma relação mais individualista, mais competitiva, que entende o conhecimento como algo efêmero, como algo pontual, e que nessa pedagogia a gente tenta trabalhar exatamente o oposto. Então, ao tentar trazer esses elementos novos, como por exemplo nas questões até da memória, nas questões do gênero ou na próprio conteúdo químico, a gente percebeu esses embates entre um contexto social, histórico, cultural, econômico, político mais amplo que está presente na sala de aula e que precisa ser questionado, precisa ser criticado, precisa ser analisado para que a gente consiga mobilizar os alunos para começar a pensar o conteúdo, o conhecimento, a relação do homem com a natureza, a relação, o papel social da escola, o papel social da química, o papel social da ciência de uma outra forma. A gente entende que é um desafio muito grande, não é um projeto de extensão que dá conta disso, mas que ajudou bastante a perceber, a reconhecer esses condicionantes e poder trazer isso para reflexões teóricas e continuar pensando na pedagogia histórico-crítica com a contribuição dessa vivência empírica que a gente teve na realidade. Para minha formação, ter participado desse projeto de extensão foi muito positivo e muito satisfatório, pois
eu consegui ir além da química, usar a arte, ter um contato com pessoas que eu não imaginava que poderia ter, criar alguns laços de amizades e poder ter essa satisfação de retornar para a sociedade um material audiovisual, tanto para a sociedade como para a universidade, feito por mim, que tem uma marca minha, que valoriza as minhas aptidões, que vão além das aptidões que o curso de Química requer. Então, só veio a somar. Eu queria agradecer os alunos, agradecer a professora que os acompanhou o tempo todo e dizer que é muito interessante, que eles continuem, que se eu puder auxiliar em alguma coisa, se eles tiverem novos projetos, é sempre interessante. É muito interessante quando você pode unir a prática e o conteúdo e passar isso para o aluno. Então eu gostei muito, gostaria de agradecer porque foi muito proveitoso. Então, eu sempre estou muito envolvida, não como eu gostaria. Por exemplo, nesse projeto eu participei pouco, porque como eu estou em vários outros, né, então a gente tenta sempre essas parcerias, né? Não fazemos sozinhos, nós somos como essa árvore, né? Eu sou apenas uma folhinha que tem uma importância, né? E é a junção de todas essas coisas que faz com que ela seja árvore. Então eu sou a folhinha que sou importante, mas você tem o galho, a outra folha, e juntos nós somos árvore.